O que eu acho, rapaziada, sobre essa história, porque elas vão falar, então você acha que a mãe solteira tem que ficar sozinha? Negativo. O que acontece que eu acho engraçado, beleza? É que para engravidar você não foi tão seletivo assim, né? Para engravidar você não pensou em qualificar o cara, sabe? Você não pensou nessas qualificações. Na verdade, para engravidar você não pensou nos requisitos. Aí depois que você engravida, você quer colocar o BO na mão de outro cara e quer que o cara seja qualificado, né? Aí você quer um cara que seja um bom pai, quer um cara que seja independente, quer um cara que ganha bem. Mas na hora de engravidar você não pensou nisso, né? Na hora de engravidar você não pensou se o cara queria ter um filho, se o cara tinha condições de ter um filho e se o cara via você como esposa, né? Aí depois você pensa, entendeu? Então eu vou colocar para você, eu vou acrescentar uma coisa que você tem que colocar na sua lista na hora de você selecionar um homem, que ele também seja um pai solteiro. Beleza? Porque assim vocês vão ser compatíveis, vai haver uma equivalência entre vocês dois, entendeu? E vocês vão ter uma mente parecida, compatível, porque o cara é pai solteiro, você é mãe solteira, vocês vão lidar melhor com isso, beleza? Que é o que eu falo, você é homem, você assumir uma mãe solteira, eu vou explicar por que depois, sobre outras coisas, beleza? Nos tópicos, mas é o que eu estou dizendo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é mãe solteira, ela era mãe solteira, ela conheceu um pai solteiro, eles se casaram, tiveram uma filha e hoje tem essa família moderna, essa família legal, que eles decidiram ser assim, beleza? Ou por um erro de percurso, digamos assim, beleza? Eles acabaram se divorciando, se separando e agora eles têm uma filha, formaram uma família de novo, tá? Ele pai solteiro e ela mãe solteira. É isso que eu indico que deve acontecer nesse caso. Mãe solteira, procure um pai solteiro para você, porque quando você engravidou, você não foi tão seletivo assim. Agora você quer ser seletiva, né? Para mim isso não faz sentido nenhum. Número 1, pensão socioafetiva, rapaziada. O que pode acontecer é que, mesmo se você não se apegar à criança e a criança se apegar a você, existe a possibilidade de um juiz determinar que você deve pagar pensão para essa criança, beleza? Mesmo você não querendo ser pai, mas a criança vendo você como pai pela convivência, às vezes você namorando com a mulher ou começando a morar junto com ela, alguma coisa assim, beleza? Um juiz pode determinar que você pague pensão socioafetiva porque a criança se apegou a você. Isso aconteceu. Joga aí no Google, tem um caso de um cara, que esse caso é um absurdo. O cara, ele tinha uma moça que acho que ele namorava com ela, acho que saía com ela só, saía com ela. Ele nem namorava, 4 semanas que ele estava saindo com a moça, alguma coisa assim, não sei, 8 semanas, não sei. E essa moça, ela engravidou. E ele falou, eu não sou o pai dessa criança. Ele acreditava, ele suspeitava que ele não era o pai da criança. Nasceu o filho e tal, ele foi lá e registrou, com o pé atrás. Registrou com o pé atrás, a criança, beleza. O que aconteceu futuramente é que acho que 4 anos depois, ele foi lá e fez um teste de DNA. 4 anos, 6 anos depois, não entendi direito. Ele fez um teste de DNA e descobriu que o filho não era dele. Entendeu? Ele entrou com negação de paternidade, o juiz indeferiu e ainda determinou pensão socioafetiva porque a criança acabou se apegando a ele, etc. O que aconteceu com a mãe? Nada. Não aconteceu nada com a mãe. Isso para mim é o fim da picada, entendeu? Isso é um negócio, é uma distorção da vara da família, é uma distorção uma mulher fazer isso. O cara pode sofrer um trauma psicológico insuperável na vida dele. Se ele se apega à criança e ele descobre que o filho não é dele, não só ele vai saber que ele foi traído, como, meu Deus do céu, cara, isso é terrível, cara. Isso eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um homem. Só perde para você perder um filho que é seu, entendeu? Pior que isso, só você perder um filho que é seu, uma filha que é sua. Talvez até se o cara perder a mãe, ele não vai sofrer tanto como ele sofreria em descobrir que ele criou um filho ou está criando um filho ou ama um filho que não é dele, cara, entendeu? Isso é um trauma irreversível, não acontece a fraude na paternidade, não acontece absolutamente nada com a mulher, nada, entendeu? É terrível isso, cara. Aconteceu isso com ele, não só ele tomou uma fraude na paternidade, como ele foi obrigado a pagar pensão por paternidade socioafetiva, cara, é inacreditável, você pode passar por isso, beleza? Número 2, você está desviando o recurso, você paga, você sustenta, mas você não disciplina a criança. Então você tem a obrigação de sustentar a criança, mas na hora de disciplinar, entendeu? Você não tem esse direito. E aí depois que você investiu na criança, nenhum homem quer fazer isso, inclusive, quer desviar os recursos que ele acumulou num DNA que não é dele, cara, entendeu? Gastar a coisa mais preciosa que o homem tem é o tempo. Nenhum homem quer gastar o tempo dele numa criança que não é dele, cara. Nenhum homem quer fazer isso, nenhum homem quer colocar recursos que ele adquiriu, salário, dinheiro, tempo, investimento, num DNA que não é dele. Aí no futuro essa criança olha pra você e fala, você não é meu pai, entendeu? Ou a mãe fala, você não é pai dele, pra você falar assim com ele. E você fala, porra, mas na hora de pagar a escola eu tenho que pagar o convênio eu tenho que pagar, na hora de disciplinar eu não posso. Você pode passar por isso, esse tipo de drama na sua vida, entendeu? Número 3, rapaziada, é justamente a questão do
pai biológico, que você vai ter que lidar com o pai biológico em algumas vezes, entendeu? Porque é o que eu estou dizendo para você, cara. Você acaba formando não é um triângulo amoroso, é um quarteto da desgraça. É você, a criança que não é sua, a mãe e o pai biológico, entendeu? Aí o cara vai buscar lá na sua casa às vezes, entendeu? Você vai ter que ficar olhando para a cara do maluco, encontrando com ele. Não só isso, também ficar vendo a criança passando na sua frente igual o pai, parecida com o pai. É terrível, cara. É terrível, beleza? E como eu estou dizendo para você, entendeu? Pode acontecer de às vezes você dar uma bronca na criança, a criança fala pro pai que você bateu nela, que você espancou ela, que você beliscou ela forte demais, e aí você tem que lidar com o pai biológico da criança, que não vai tolerar o padrasto, que não só está comendo a mãe do filho dele, como também está batendo no filho dele, entendeu? Pode dar muito problema, muita dor de cabeça, e pode acontecer também justamente da mãe voltar com o pai biológico. Porque o pai biológico, ele marcou território na mãe. Engravidar é marcar território. Combinar o DNA com uma mulher, você está marcando território ali. Na verdade, você forma um triângulo amoroso com ela, cara. Independente de você querer ter família ou não, vocês meio que formaram uma família. Vocês estão relacionados por conta dessa criança que existe entre vocês dois. E você está se metendo nesse triângulo amoroso, formando um quarteto da desgraça entre vocês quatro, beleza? E é o que eu estou dizendo, cara, você pode lidar com o pai biológico, ela pode acabar largando você, entendeu? Para ficar com o pai, e aí você fica a ver navios. E número 4 é justamente o que eu estou dizendo. Você pode se apegar à criança. Você pode se apegar à criança, isso acabar acontecendo, a criança já tem pai, já tem um cara que paga pensão, e aí como é que faz? Você começa a namorar com a garota, alguma coisa assim, vocês terminam, e você não tem direito de visitar a criança, não tem direito de conviver com a criança, você ama a criança, se apega à criança, se apaixona pela criança, e você não pode mais ver a criança, porque ela já tem um pai, e a garota terminou com você, por exemplo. Pode acontecer o inverso, de você se apegar e não ter direito absolutamente nenhum de convivência, de ver, de visitar a criança, beleza? É só a obrigação que você tem de pagar, de visitar você não vai ter. Então esse é o número 4 que eu destaquei para vocês, é isso? Número 5, você não é prioridade. Na verdade o que acontece aqui, rapaziada, é que você vai ter que fazer coisas que são prioridades para a criança, mas que não são para você. Então, por exemplo, às vezes a mãe vai querer sair com a criança, vai querer ir no Hop Hari com a criança, e você vai ter que ir junto, cara, e ela vai ter que dividir o tempo dela entre você e o filho. E você não vai querer fazer isso, você vai querer ter ela só para você, digamos assim. E você vai ter que conviver com isso, aceitar esse tipo de circunstância, porque você quer continuar comendo a mulher. E para você continuar comendo ela, você vai ter que aceitar, tá certo, as imposições que ela vai pôr para você com relação ao filho. Não tem jeito. Então, se você quiser continuar me comendo, você vai ter que fazer as coisas que eu quero fazer com meu filho também, mesmo se você não quiser fazer. E você vai ter que aceitar isso, sujeitar, passar por isso, beleza? Número 7, que é o último, pode ser uma red flag. Justamente pelo que eu expliquei para vocês, rapaziada. Se essa mulher é mãe solteira, por que ela é mãe solteira? Entendeu? Ela passou por cima da vontade do cara, ela tentou dar um golpe na barriga, ela foi irresponsável, já é uma red flag por si só. Então você está assumindo um relacionamento com uma mulher que outro cara não queria assumir, e ela engravidou do cara, sabe-se lá por que ela engravidou? Irresponsabilidade, ela tentou colocar uma armadilha para ele assumir ela como esposa. Já é uma red flag autoexplicativa, cara. Já é uma red flag autoexplicativa, entendeu? Já compromete o valor que ela tem para você considerá-la material para relacionamento, rapaziada. Você entende o que eu estou dizendo para vocês? Faltou mais um tópico aqui, acho que esse aqui é o 7 ou é o 6, eu não sei, depois vocês contam aí. Então beleza, eu vou rever o vídeo aqui, depois eu vejo. Então assim, por si só, isso é uma red flag, entendeu? Se um homem não viu ela como material para relacionamento, não valorizou ela para isso, por que você vai valorizar? Entendeu? Número 8 é justamente esse, você também está se desvalorizando, beleza? Porque o que acontece, rapaziada, é que a mulher, quando ela tem um filho de outro homem, ela se torna mãe solteira, ela perde muito valor sexual de mercado referente a relacionamento, a material para ser relacionamento e esposa. Nenhum homem, via de regra, vai querer assumir uma mãe solteira. O cara não acorda um dia e fala, meu, eu acho que eu quero casar com uma mãe solteira hoje. O cara que faz isso é sinal de mentalidade escassa. É sinal de que ele tem pouco valor. Então você que assume uma mãe solteira, entendeu? Você perde respeito perante outros homens. Você está se identificando, está se exibindo como um homem de baixo valor, cara. E provavelmente é porque você não se dedica tanto ou não se dedicou como você deveria ao seu investimento pessoal. Então é sinônimo de mentalidade escassa, beleza? Você perde respeito perante outros homens. Porque de certa forma, rapaziada,
O relacionamento, entendeu? Para a mulher, o casamento é uma forma de status. A mulher quer casar depois de certa idade, depois de 30, 40, 35, porque é status usar uma aliança no dedo dela. Uma mulher que tem essa idade e é mãe solteira, por exemplo, ou é solteira por si só, não é bem vista, digamos assim. Não é que ela é bem vista, não é um preconceito. É sinal de que ela está com o valor sexual de mercado tão baixo que nenhum homem vê ela como material para relacionamento. Então a mulher quer casar e quer desencalhar acima de tudo, entendeu? Dependendo da idade, é claro, por uma questão de status social, rapaziada. Da mesma forma que ela perde valor por estar solteira e ser mãe, entendeu? E ela tem essa visão da sociedade que vai vê-la como uma mulher de baixo valor, você também é considerado um homem de baixo valor por assumir uma mãe solteira e criar o filho dela. Beleza? Então esses são os motivos, eu não sei quantos foram, acho que foram 7 ou 8, beleza? Depois vocês contam aí, a quantidade não importa, o que importa é o conteúdo. Curte, comenta, se inscreve, beleza? Um abraço, falou!